vou apresentar para vocês agora o nosso C-Level de Logística e Tecnologia, Vidotti, e ele vai falar aqui um pouquinho de operações logística para a indústria de B2B e para o D2C. Falar um pouquinho das diferenças, dos desafios, pode falar também um pouquinho de Black Friday aí, se vocês quiserem perguntar, porque está bem perto. E aí, ao final, a gente abre um pouquinho para as perguntas, tá bom? Muito obrigada e aproveitem. Fala, galera, boa tarde, tudo bem? Cadê? Já é obrigado? Vamos ver. Só um minutinho. Ah, tudo bem, espera um pouquinho. Bom, eu estou na Infracommerce tem 5 meses. A gente está num momento bem desafiador da nossa história. Quem tem... Ah, apareceu. Quem tem ouvido e lido notícias tem visto. E a ideia aqui hoje é falar um pouquinho do que a gente faz, como que a gente faz a operação, como que a gente tem tentado agregar coisas diferentes para os nossos clientes. E como uma empresa que nasceu em tecnologia tem transformado a parte de logística, a parte de fulfillment, de uma maneira relevante para os clientes que estão lá dentro de casa. Tá? Então, D2C, cara, pós-pandemia, acho que todo mundo viu, toda a indústria tentando se digitalizar. Hoje, todo mundo vende direto para o consumidor. Eu tentei trazer aqui um pouquinho dos desafios que a gente tem, que a gente encontra quando a gente vai fazer uma jornada. O que a gente precisa para a gente estar vendendo para a ponta, né? Então, falando um pouquinho do básico, né? Tudo começa em tecnologia. Acho que todo mundo sabe, a gente precisa de uma plataforma robusta. E daí, quando a gente pensa em plataforma, quando a gente pensa em site, não é só site, né? Então, a gente tem N outros fatores que envolvem você fazer uma venda online. Você tem que integrar uma camada gigantesca de dados, integrando um ERP, fazendo gestão disso com os clientes. A gente controla a maioria do estoque dos nossos clientes que fica em nossa posse, não é nosso, então a gente tem contratos diferentes de fulfillment, então a gente tem que estar integrando o RP dos clientes, o RP da indústria, então a gente tem que ter um arcabouço tecnológico que funcione, que seja rápido para o cliente final e que funcione também para os nossos clientes. Entra um pouquinho da parte de logística e fulfillment, então assim, hoje eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente acaba precisando ser muito eficiente quando a gente pensa num CD. E quando a gente pensa no CD, o centro de distribuição, cada cliente tem uma particularidade muito diferente, né? Então, dentro da nossa operação hoje, a gente tem um cliente como Swarovski, que é luxo, que eu tenho que ter um cofre, que eu preciso ter um segurança específico, uma sala blindada, e eu tenho clientes como Ambev, que é vendendo cerveja, ou Zé Delivery vendendo baú. Então, eu tenho que ter estrutura desde o luxo, eu tenho também marcas como Ipera, que eu preciso ter uma sala hermeticamente fechada, com ar-condicionado, X. Então, assim, dentro da operação, eu preciso pensar em todo o conceito para cada tipo de cliente e estar preparado para atender cada tipo de cliente diferente. Então, é uma logística bem diferenciada quando a gente pensa em todo o pool de clientes que a gente pode atender em todas as indústrias que a gente atende. Marketing digital aquisição, a gente acha que é tudo a mesma coisa, não é. Também entrando um pouquinho no ponto de cada cliente diferenciado, a gente precisa pensar para cada cliente a gente conseguir maximizar o ROI. Então, como a gente acaba conseguindo atender vários clientes, a gente consegue, com dados, melhorar a experiência do que a gente está vendendo na ponta. E para fechar, experiência do cliente. Então, não tem só a venda, entra muito no pós-venda. Então, assim, um outro erro muito comum é, putz, eu vou começar a vender pela internet. Cara, a galera pensa só na venda. A gente tem hoje uma taxa de mais ou menos 0,4, 0,45 de todo cliente, todo pedido que é feito, uma taxa de contato
com o cliente querendo saber, cara, como está o status do meu pedido? Como está o status do meu pagamento? Então, tudo isso a gente precisa ter tudo entrelaçado para a gente conseguir atender todos os clientes. E aqui eu queria falar um pouquinho como é que a gente acelera, né? Então, onde que a Infracommerce consegue apoiar e ajudar na jornada da digitalização. Hoje a gente tem 3 centros de distribuição. Então, basicamente, um fica em Embu, aqui pertinho, um outro fica em Extrema e um outro fica em Serra. Cada centro de distribuição, ele existe nessas posições por quê? Basicamente por causa da nossa malha tributária brasileira, né? Então, cara, Extrema eu tenho um incentivo fiscal, Serra eu tenho um outro incentivo fiscal, Serra é muito para quem importa. Então, quem trabalha com importação, cara, o CD já está do lado do porto, eu consigo otimizar essa malha tributária e entregar para o cliente final todo esse arcabouço que a gente precisa, que para uma empresa conseguir o incentivo fiscal levam-se alguns meses e muito dinheiro investido no legal, a gente já tem isso pronto do nosso lado. Então, basicamente é isso. E em Embu tem também alguns incentivos fiscais de ICMS também para quem tem operação de loja física. Então, você acaba tendo um outro tipo de incentivo fiscal que você consegue ganhar com isso. Então, aqui é um pouquinho do que a gente consegue entregar pensando no quê? Eficiência logística. Um outro ponto também, que nem a Pamela comentou. Cara, chega Black Friday, eu preciso ter pulmões espalhados. Além desses 3 CDs, a gente tem mais 3 CDs estratégicos, Distrito Federal, Salvador e Ceará, muito pensando em pulmão para a BF. Cara, a gente faz algumas contas lá, a gente já deixa produtos de alguns clientes específicos nesses outros 3 CDs para a gente chipar no Brasil com custo mais reduzido. Aqui falando um pouquinho também de serviços que a gente agrega. Como a gente tem hoje, aproximadamente, Brasil, 120 clientes, sem pensar em Latam, sem pensar nos outros 8 países, a gente consegue fechar negociações de frete muito melhores do que quando um cliente só vai fechar. Então, quando eu estou negociando com uma JT, por exemplo, eu não estou negociando o pacote de um cliente. Eu estou negociando o pacote de um CD inteiro, de 2 CDs, de 3 CDs, e por aí vai. E com isso eu consigo reduzir muito o custo para o cliente final e custo para o cliente que está contratando, para a indústria que está contratando. Planejamento de demanda com sazonalidade. Uma outra coisa que a gente tem dentro do nosso time de S&OP. Então, a gente consegue prever e olhar a sazonalidade cliente a cliente, e a gente cruza os dados de um cliente com o outro quando estão dentro do mesmo segmento. E daí, com isso, a gente consegue trabalhar um pouco mais a sazonalidade para a gente olhar o que vai estar vendendo, o que não vai estar vendendo. Tentei trazer aqui, galera, um pouco dos serviços que a gente tem, né? Então, assim, uma outra coisa muito bizarra que acontece, que vocês já estão acostumados, é como que a transportadora cobra e como que ela está cobrando corretamente. Então, uma coisa é a gente mandar, putz, esse produto aqui é uma embalagem, foi cubado de uma certa maneira. A gente tem 1 milhão de envios de pacotes por mês. Aquela cubagem, ela foi correta, ela foi cubada da maneira certa, estão me cobrando corretamente? Tudo isso aqui eu preciso fazer a conciliação para ver o que eu cobrei do cliente na ponta, é o que ele está me cobrando, é o que eu estou tendo que pagar. Também tem inteligência por trás disso, tudo através de tecnologia. Troca e devolução. Que nem eu comentei com vocês. Quem aqui nunca precisou trocar alguma coisa que comprou na internet? Todo mundo já precisou trocar alguma coisa, certo? É onde a gente fica mais pé da vida de, putz, ter que ligar para o saque para fazer uma troca, porra, enche o saco. Aqui a gente tem um sistema também dentro da nossa malha, a gente tem a plataforma, a gente tem um sistema que faz tudo automático por trás, o cliente entra e fala, cara, quero trocar, comprei errado, quero receber o dinheiro, não, quero trocar para um outro produto, automaticamente, sem ter que falar para um humano. Então, assim, a ideia também é que é isso, é reduzir custo de tudo que eu estou trafegando, otimizando a frição do que eu preciso fazer para o cliente na ponta. Tá? E a gente tem também um time bem grande de saque. Então, hoje, dos nossos 120 clientes, mais ou menos 80%, o saque é nosso também. Então,
a gente faz toda a ligação, First Call Resolution, tudo mais, dentro do nosso time. Então, o nosso time resolve todos os problemas, todas as dores que a gente precisa estar resolvendo dentro de um D2C, dentro do que eu preciso resolver para um cliente. Aqui falando algumas coisas legais, né? A gente está em 3 idiomas, é 24/7, e a gente colocou um bot que tem dado uma retenção muito boa nos atendimentos. Então, a gente tem entre 40% a 70% de retenção, tudo via bot, sem precisar passar por um humano. E falando um pouquinho de IA, né? IA é a nova palavra da moda, certo? LLM, esse tipo de coisa. A gente tem, dentro da Infracommerce, a gente tem um produto proprietário que a gente olha muito para dentro dos CDs. Então, assim, a gente pega todos os SKUs que a gente tem e a gente trabalha muito, muito essa parte para a gente pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode agregar. E é bizarro, porque cada vez mais a gente vê que a gente não consegue viver sem esse tipo de coisa. Então, algumas análises que a gente faz dentro do nosso time. Elasticidade de pricing. Então, isso a gente consegue entender um pouquinho como a mudança de preço vai afetar numa venda ou não. Putz, se a gente chegar e colocar um sofá com 40% a menos de desconto, não vai fazer eu vender 10 vezes mais sofá. Mas a gente sabe que se a gente fizer isso com o celular, vai vender muito mais, vai acabar estoque. Né? Então, isso daqui, obviamente, estou dando exemplos esdrúxulos, mas quando a gente pega 500 mil SKUs, para você conseguir trabalhar isso, SKU por SKU, sem uma inteligência por trás, você não consegue fazer. E é muito louco, porque a maioria dos clientes, quando a gente pega, a gente vê que o pricing ainda é por um humano fazendo contas numa planilha Excel. Você fala, cara, se você colocar uma inteligência por trás disso, você conseguiria ter muito mais assertividade, e aqui, obviamente, tentando pensar na margem, né? Como é que eu melhoro sempre a minha margem dando menos desconto. Uma outra coisa também, indicador de ruptura e cobertura. Então, de novo, a ruptura de estoque, principalmente quando tem o grade, é onde mais eu perco conversão em uma PDP. Então, quando a gente começa a analisar isso, como é que eu junto cada vez mais e reduzo o número de ruptura, e tem produto que eu preciso ter 90 dias de estoque, porque, como comentei com vocês no começo, é um produto importado, 120 dias, e tem produto que eu tenho demanda para todo mês estar chegando no CD. Então, eu preciso estar cruzando esses dados aqui. Beleza? Redução de perda de stockout. Então, aqui é o mesmo esquema. Então, quando a gente pensa em abastecimento, justamente para a gente não ter stockout, era isso. Deixo aí os próximos 5 minutos para perguntas, galera. Se alguém tiver. Eu vou fazer, então. Bora. Bidotti, qual é a principal diferença para você de uma logística para B2B e de uma logística para D2C? E como que você acha que a tecnologia ajuda nessa escala, da diferença dos dois, sabe? Bom, são mundos diferentes, né? Então, B2B a gente trabalha com, normalmente, pallets e uma frota muito mais dedicada, porque eu vou estar trabalhando dentro de entrega grandes volumes, e de D2C eu estou trabalhando já mais no last mile, estou trabalhando no produto unitário para o cliente. Então, tipo, muda completamente a jornada dentro do CD. A gente trabalha com times diferentes de picking, packing, porque tipo, o volume é totalmente apartado. E a tecnologia ela ajuda muito mais quando eu estou pensando na roteirização do last mile. Né? Então, quando a gente trabalha com a escolha dos parceiros, a gente tem hoje uma frota própria muito pequena para fazer a primeira perna. A gente deixa sempre para um terceiro fazer o last mile. Eu preciso entregar um pouco 100% roteirizado quando eu vou fazer a última perna, e aí onde eu coloco tecnologia para ajudar nisso.
Levando em conta que, assim, quando a gente está falando de cuidar de uma operação online, é um universo, né? Então, a gente tem milhares de serviços. Vocês não consideram terceirização de nada? Vocês assumem tudo in-house? Não, tem muita coisa terceirizada. Você fala em tecnologia? Em tudo, né? Por exemplo, vou ter um CD. Vocês são proprietários de todos os CDs? Vocês trazem parceiros que podem agregar? Cara, no caso do CD, é parte do nosso core. Então, os 3 CDs que a gente tem não é próprio, é alugado, mas tipo, a operação é nossa, é própria. Porque é justamente onde a gente vai estar ganhando o nosso share ali. Os 3 CDs que estão fora do estado, daí eu trabalho com operador logístico. Justamente não são nossos. Eram nossos, a gente acabou vendendo a operação, mas sim a gente trabalha com isso. Porque assim, Black Friday a gente tem um problema do pulmão. Então, a gente aumenta o estoque em mais ou menos 40%. E daí, se eu tenho que trabalhar com esse espaço dentro do meu CD o ano todo ocioso, eu vou perder muito dinheiro ou eu vou ter que cobrar muito dos clientes que estão lá e daí os clientes vão sair, né? Então, normalmente a gente trabalha no limite da ociosidade e no período de BF, outubro e novembro, a gente vai para pulmão. Então, é onde a gente contrata uma operação fora para a gente conseguir ter esse aumento grande de volume. Então, tipo, isso pensando em CD. Pensando em tecnologia, tem coisas que são próprias e tem coisas que são terceiras. Então, por exemplo, plataforma não é nossa, do B2C. Plataforma B2C a gente usa VTEX. Plataforma VTEX atende 100% tudo. Plataforma B2B, a gente tem alguns clientes, Compra Agora, própria Repos, que é um modelo muito diferente de venda. Você tem uma camada de distribuidor muito forte, que a gente não encontrou em plataformas de mercado. A galera está muito focada em B2C, não está focada em B2B. E daí a gente tem uma plataforma própria. Então, assim, a gente tenta entender onde está o ponto da dor, o que eu tenho no mercado, eu faço uma negociação com a VTEX e, putz, cara, beleza, puxo aqui. Onde não tem, eu vou com o que é nosso. Entendeu? Está respondido? Beleza? Daniel, boa tarde. Hoje, nas operações da Infracommerce, você já sente algum reflexo, por exemplo, da seca dos rios no norte, abastecimento de produto, o aumento de custo de frete? Quanto que você vê de impacto isso hoje na operação da Infracommerce? Cara, aumento de frete, principalmente malha norte e nordeste, tem sido uma dor. O que a gente tenta fazer quando a gente olha o volume inteiro, quando a gente cruza a matriz, tentar migrar negociação de transportes, de transportadoras, para a gente conseguir não repassar esse custo para os clientes. Mas sim, a gente vê muito reflexo, principalmente nos últimos 6 meses, tem tido reflexo em custo. E daí, tipo, teve uma situação anedótica uns 3 meses atrás, que uma transportadora simplesmente falou, cara, não vou mais atender. E daí a gente teve que correr para outra transportadora, assim, não vou mais atender, vou aumentar 60% o custo. Cara, não consigo repassar para o cliente. Não vou falar o nome do cliente aqui, mas é um cliente grande de produtos grandes, né? Daí a gente correu para trocar de transportadora, aumentou o custo em mais ou menos 25%, o cliente também fica chateado, né? Agora, depois desses 3, 4 meses, que a gente conseguiu encontrar uma terceira transportadora para voltar para um custo parecido, ainda não que era de 4, 5 meses atrás. Mas é uma dor Brasil, né? Infelizmente, uma dor Brasil. Boa tarde. Baseado na sua experiência, qual o erro que a empresa não pode cometer, a indústria que está buscando o processo de digitalização não pode cometer? Para mim é pensar no pós-venda, é pensar no fluxo não transacional.
no fluxo não ideal. Normalmente a gente pensa no caminho feliz, né? Foi o que eu comentei. Então assim, e todos os projetos sempre caem ou dão errado pelo fluxo infeliz. Então, eu preciso fazer uma troca, aquele cliente pagou com um Pix, XPTO, putz, eu não consigo devolver para ele. Então, assim, a gente sempre precisa pensar no fluxo infeliz, a gente sempre precisa pensar no pós-venda, e para mim isso é o principal ponto de dor. Um segundo ponto também, quando a gente pensa na indústria, é na gama de integrações que existem, né? Normalmente a gente precisa integrar muito sistema por fora. A gente tenta simplificar ao máximo, mas tem alguns clientes que acabam colocando muitos pontos. E daí isso é sempre o que dá mais dificuldade na subida e depois dá mais dificuldade no dia a dia. Então, acho que são esses dois pontos. A quantidade de integrações que a gente pode criar e o caminho infeliz que a gente não pode deixar de olhar. Até fazendo o link com o que você falou do caminho infeliz, né? A indústria tradicional, né, a gente vai pensar no modus operandi mais tradicional. Para uma indústria que não se digitalizou ainda e não vende B2B, é possível partir direto do B2C? D2C, na sua opinião? Não. Eu acho que sim. Tranquilo, porque assim... Mas como escalar isso? É com a gente. Então, assim, dá o estoque para a gente, me dá teu estoque. Cara, a gente faz um deal agora aqui, tem gente, tem comercial aqui. Porque o que acontece? O que a gente faz é justamente isso, a gente trabalha com estoque da indústria. Então, o estoque da indústria não vai ficar com a indústria. Então, eu pego o estoque da indústria, coloco no meu CD, unitizo isso, para eu conseguir quebrar. Então, a indústria está acostumada a entregar 100 unidades fechadas. Eu entrego uma. E daí você tem uma dificuldade bem grande dentro do... Cara, tem até uma situação que aconteceu com a gente, com um cliente, tem uns 2 meses. Esse cliente não queria passar para a gente a emissão do certificado digital. A gente tem 4 clientes que o certificado digital, a emissão fica com o cliente. E, cara, dá uma bagunça no CD, porque ele me dá a nota 6, 7, 10 minutos depois que eu bipei. E eu conversava com ele, teve uma hora que a gente teve que fazer uma reunião. Cara, eu preciso no mesmo segundo do certificado digital. Cara, como assim? Eu operava isso até o ano passado, antes de mandar para vocês, e eu opero hoje B2B, e, cara, até eu fechar o caminhão, demora horas para eu fechar o caminhão, eu não preciso dar... Daí eu tive que trazer o diretor de logística aqui no CD e falar, cara, olha como é o meu processo. Eu fiz a coleta de tudo, joguei para a colmeia, na colmeia, vou fechar a colmeia, aqui eu já estou fazendo packing, eu preciso já emitir a nota, porque senão eu gero improdutividade, eu tenho que ir para uma outra fila para gerar isso, você está me pagando esse headcount a mais. Daí a pessoa entendeu que precisava dar o certificado digital para a gente, que a gente precisa receber, emitir a nota em segundos. Então, por isso que deixa a gente operar unitizado, o que a indústria não sabe fazer ainda, em algum momento, quando ganhar escala, volta. A gente tem muito cliente que acontece isso. O cliente internaliza. Cara, e até o nosso modelo de negócio, a gente tem entendido que é um pouco isso. Quando o cliente chegou no momento que ele tem um tamanho que dá para ele trazer para dentro de casa, ele vai puxar, ele vai internalizar, normal, padrão. Mas essa curva, em vez de você perder dinheiro tendo que contratar especialistas ali, dá para a gente que a gente vai fazer a curva crescer até você estar num tamanho grande. Entendeu? Respondi, não? Fechamos? Obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu.